Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Sempre com a parceria das facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança. Grandes obras, grandes realizações. Quero Café e Salvia Test Food. E aqui, é claro, com a parceria dos estúdios da ProHub. Hoje vamos falar sobre a participação da mulher com a liderança, pioneirismo, coragem, sobre o tecido social que vivemos. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nossa convidada de hoje é vereadora em segundo mandato, ex-presidente da Câmara, membro das comissões de Constituição e Justiça, Habitação e Urbanismo, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo Feminino, vice-presidente estadual das Mulheres Progressistas. Bem-vindo ao programa, vereadora Fernanda Fernandes. Obrigada, Martina. Obrigada, Sérgio, pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse programa, desse podcast, onde vamos trocar muitas experiências, falar um pouco, ser uma oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, da minha trajetória. Muito obrigada pelo convite. Bom, vereadora, eu quero começar perguntando o que é preciso para que as mulheres assumam definitivamente o cenário político? É uma pergunta que parece fácil de responder, mas é complexa, de pensar e agir, assim, sabendo o cenário todo. Muitos pensam que a mulher não quer participar da política, muitos pensam que é a mulher que não se interessa por política. Eu um dia posso ter pensado assim, até vivenciar isso. E vejo que para a mulher conquistar os espaços, ela precisa ter mais suporte, começando pelos partidos políticos, começando pela estrutura em geral, inclusive falando em legislação, em reforma política, porque é complicado. O ambiente é um ambiente muito masculinizado, muito já foi historicamente ocupado por homens, há poucos tempo. Chega a ser hostil a mulher, não? Um pouco sim, porque nós estamos, é como se fosse, eu estou falando tudo na prática, na teoria informam que não, mas na prática é como se nós estivéssemos ocupando um lugar que era um dos homens, então eles precisam sair para as mulheres ocuparem. Talvez isso seja um pouco da resistência, Isso tu sente de uma forma muito subliminar, assim, Os homens, muitos falam, e eu não estou aqui criticando os homens, ou crucificando, ou dizendo que não precisamos dos homens na política. Não, precisamos, só que também, democraticamente falando, nós, toda a democracia fala o quê? É a representação da sociedade, das fatias da sociedade, onde o número de habitantes, o número de mulheres é maior do que os homens. Por que isso não está representado nos espaços de poder, no Congresso, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras e vice-prefeituras? Algo tem de errado. Então, democraticamente falando, nós não estamos 100% representados. E aí eu vejo no vivenciar desse ambiente, eu vejo muita resistência, uma certa resistência dos que já estão a abrir espaço para mulheres, E se torna um ambiente, e a mulher se sente um pouco acuada de entrar nesses espaços. E a vida da mulher também já é muito sobrecarregada, E o que faz, e o ambiente da política é difícil, independente de ser mulher ou homem, é um ambiente difícil, pesado, porque mexe com muita vaidade, mexe com muito poder, Então, a manutenção dos poderes é complicado, assim, muitas vezes. Então, isso inibe as mulheres de participarem, e as mulheres que estão, muitas vezes, desistem, não dão prosseguimento, porque é muito difícil lidar com tudo, Mas a gente precisa, enquanto resistir, a gente precisa avançar e puxar mais mulheres para a política, mostrando que não é fácil. Não é fácil para
para os homens, imagina para nós mulheres que temos que dar conta de tudo, né? Historicamente, temos que dar conta de tudo. Acho que já melhorou muito esse cenário, mas ainda está muito difícil. E é isso que eu tenho esperança só de vir trazer mais mulheres, e é isso que eu tento fazer todos os dias, é de mostrar que é um ambiente que é possível elas estarem. E vai mudar depois que elas estiverem. Elas, também outras representações, né? Como os negros, LGBTQIAPN+, né? Então, as fatias da sociedade têm que estar representadas nesses espaços. É isso que eu defendo, né? Independente de quem seja, né? Não só defendo, claro, as mulheres, por ser a única mulher também lá da Câmara em Esteio, mas em todos os espaços a gente precisa estar representados. Agora vamos falar um pouquinho sobre o empreendedorismo feminino, né? Já que tu trabalha com essa pauta diretamente. O que tu considera importante para aumentar a participação da mulher nesse empreendedorismo que nos últimos anos vem se destacando, né? Sim, realmente, assim, o que me chama atenção, né? Eu sempre defendi a pauta do desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento econômico porque acredito, assim, que popularmente falando, né, quem paga essa conta toda, né, através dos impostos são as empresas também, são os cidadãos, mas muitas as empresas também que pagam através da arrecadação de impostos, enfim. E muitas vezes são os que menos são ouvidos, né, que precisa ter um olhar do poder público para isso. E é por isso que, analisando também os empreendimentos, que o que movimenta a economia, o que gera economia, principalmente de um município, são através dos serviços, né, através do comércio, serviços, e muitos são coordenados por mulheres. Né? Então, aí surge o empreendedorismo feminino. Agora, pós-pandemia, então, nem se fala, né? Teve um crescimento muito grande de pequenos negócios. E eu vejo que eu fui relatora até da Lei de Liberdade Econômica, que foi a primeira lei, o primeiro município do Brasil a ser implementado essa lei, né, de liberdade econômica, que facilita a abertura de empresas. Mas aí, com o passar dos anos, a gente viu que as empresas não é o problema só de abrir, né? O problema é se manter aberto. Né? Então, por isso, eu dei esse olhar mais para o empreendedorismo feminino, de fazer o quê? De ouvir delas, né? Ouvir o que o poder público pode colaborar. Né? E não é uma colaboração de isenção de impostos, elas nem querem isso, as empresas não querem isso, elas até querem participar mais da sociedade, em parceria com o poder público, enfim. Mas eu vejo assim, eu digo, olha, se o poder público não atrapalhar, já está ajudando, né? Então, o que pode fazer para elas conseguirem, depois de abrir o CNPJ, se manter? Porque a maioria não se mantinha nos 2 primeiros anos, né? Já fechava o CNPJ com os 2 primeiros anos. Então, a gente precisa ouvir. Então, isso nós aproximamos, né? Criando essa frente parlamentar do empreendedorismo feminino. Eu já participo de várias confrarias, grupos de mulheres lá para ouvir elas, né? Eu estou nesses meios para ouvir, para sentir. E elas estão se sentindo valorizadas com isso, porque nunca nenhum poder público ouviu assim, tipo, o que tu precisa, né? Às vezes não é nada muito difícil, assim, né? Às vezes não consigo tirar uma guia lá na prefeitura. Às vezes não sabe como que funciona a tramitação, simplesmente, né? Então, a gente precisa ter um olhar para isso, porque eu acho que o poder público tem que dar assistência para todas as áreas, né? A gente precisa, sim, pensar na questão da periferia, da assistencial, que a gente precisa dar um olhar social para nosso município, óbvio, mas também tem que cuidar dos demais, né? Que estão ali atrás, né? Fazendo a roda girar e não tem tempo, muitas vezes. Gerando emprego, gerando renda, gerando desenvolvimento econômico para o município. E, às vezes, não são ouvidos, né? Então, é isso que a gente quis aproximar. A gente tem essa frente parlamentar do empreendedorismo feminino, que é baseada numa frente parlamentar que existe na Assembleia,
que foi de iniciativa da deputada Nadine Anflor, né? Que é um partido diferente do meu, mas eu acho que quando a gente tem que fazer avançar as coisas, não tem partido. A gente tem que ter ideias e parcerias, né? Então, me baseei nisso para fazer o Disteio. Disteio é a primeira frente parlamentar a nível município do estado a fazer isso. Com isso, nós reunimos em torno de umas 100 mulheres que são de todos esses grupos, né? Mas para ouvir, fizemos troca de experiências, de convivências, de vivências entre elas. E agora a gente está apontando, né? Vendo quais as necessidades que elas têm, né? Porque às vezes é uma necessidade, às vezes, de acompanhar o mercado. Ou não ter um estudo de mercado. Às vezes abrem o negócio delas e seguem trabalhando e não sabem como é que está o vizinho, né? Então, sim, elas tiveram a ideia de colocar o negócio, mas não sabem como gerenciar. Não né? sabe, muitas vezes, a própria formação de preço, né? Então, a gente está indo atrás de capacitação para isso. Formação de preço. Hoje, que está na mídia é a rede social. Não adianta tu vende muitos teus produtos pela rede social. E muitas têm dificuldade nisso, né? E não tem valor, não tem dinheiro para estar contratando uma agência, enfim. Então, estamos indo atrás em parcerias para poder colaborar, né? Ajudar elas nesse sentido, assim. Então, a gente desenvolve o empreendedorismo feminino. E eu tive um cuidado ainda, porque é complicado, né? Como mandato de vereadora, né, misturar a política, enfim, com esse tipo de assunto, porque os empresários não querem, né, se envolver muito com política. Então, é apolítico, é apartidário, né? Está sendo feita, está sendo tudo construído através da Procuradoria Especial da Mulher, que tem na Câmara, né? Até eu não coloquei aí, mas eu sou Procuradora Especial da Mulher na Câmara de Vereadores. Que bom. Vou aproveitar e vou mandar um abraço especial para os nossos teleouvintes. A Heloísa de Campinas, Rosângela de Rosário do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, e o Silvino de Porto Alegre. Muito bem. Obrigado aí pela participação de vocês. Continuem nos ouvindo. Nosso vice-prefeito é de Rosário do Sul. Legal. Um abraço aí, vice-prefeito. Em breve o senhor estará aqui conosco também. Aproveitar. Vereador, que motivação lhe levou a se envolver com as questões da mulher e depois buscar um cargo público? Ou foi ao contrário, buscar um cargo público e depois se envolver com as questões da mulher? Como é que foi esse envolvimento aí? Então, não foi nem uma coisa nem outra, assim, ao mesmo tempo foi tudo junto, né? É difícil. O que aconteceu? Lá atrás, né, eu não tenho nenhum parente ligado à política, né? Tenho apenas um tio que foi secretário já da prefeitura, enfim, e ele me informou assim, olha, Fernanda, eu era ainda há muitos anos atrás, ele disse, Fernanda, tem uma vaga de estágio lá na prefeitura, onde eles precisam de um perfil de contabilidade, que eu sou técnica em contabilidade, na época estava cursando administração de empresas, né, recursos humanos, e ela disse, não, tem uma vaga lá, se tu quiser participar, né, vai lá e faz a entrevista, mas é por lá, não foi eu que te indiquei, né, faz por ti, falou isso. Aí era uma vaga na prefeitura, na Secretaria da Fazenda, e ali eu entrei no poder público, na política, como estagiária. Né, trabalhava na Secretaria Estadual da Fazenda, aqui em Porto Alegre, e aí fui trabalhar na Secretaria Municipal da Fazenda em Esteio. Mas não era nenhuma coisa ligada à política diretamente, né? Então, ali, eu, na Secretaria da Fazenda, que era muito técnica, comecei a ver o movimento de outras secretarias e me envolver, e aí, por acaso, um secretário precisava de uma estagiária lá na outra Secretaria de Desenvolvimento Econômico para cuidar dos grupos de geração de trabalho e renda e trabalhar com mulheres, né, que eram artesãs, que era um projeto que se chamava Feiras Temáticas, né, onde a prefeitura montava toda a estrutura e toda e qualquer mulher pessoa que quisesse vender o seu artesanato, desde fazer o sapatinho de bebê, já queria vender o seu artesanato, poderia participar. Criativa, né? Economia criativa e solidária. Então, ali eu comecei a me apaixonar, me envolver, e aí aumentamos de 6 mulheres que participavam, né? Aumentamos para 120.
Então, criou um grande projeto que é das feiras temáticas, que hoje funciona até hoje, que é o grupo de inclusão produtiva, né? Que eram senhoras, assim, que eu era bem mais nova, né? E elas eram como se fossem minhas mães, assim, né? Então, ali eu comecei a me apaixonar pela política e por trabalhar com mulheres, né? E acreditar muito nessa questão que tudo o pequeno precisa, o empreendedorismo feminino, que o pequeno precisa ser assessorado para depois virar grande, e aí isso vai movimentando a economia. E com isso, trabalhei 6 anos na prefeitura, né, nos bastidores da política, não queria concorrer, achava assim, não, a minha contribuição é ótima nos bastidores. Depois aconteceram coisas que me afastaram da política, né, algumas desilusões, como acontece, e eu fui para a iniciativa privada, trabalhando no Instituto Ronaldinho Gaúcho, aqui em Porto Alegre, trabalhei 2 anos, e depois na empresa Walmart, como contabilidade, né, trabalhava também. E eu disse, não, isso agora eu vou trabalhar, só ficar de longe na política, né, quando fazendo por hobby, né, não trabalhando com a política, tá bom, setor privado, enfim. Só que aí, como diz, né, popularmente falando, assim, a política é que nem uma cachaça, né, no momento que não adianta. Começou a campanha e eu lá longe, e eu querendo participar, e daqui a pouco houve um convite, né, por parte de um vereador que estava fazendo campanha, para ser estagiária da prefeitura, da Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores. Aí retornei para Esteio, participando da política como estagiária da Câmara. Depois o prefeito Leonardo Pascoal, que era vereador na época, me convidou então para participar do gabinete dele como assessora, mas lançando já o desafio, disse, tu vai ter que concorrer vereadora. Disse, mas como? Daí eu fiquei, não, mas eu tenho pedir voto para mim mesma, não, mas ele disse, não, vai de boa, vamos ver, né, quantos votos tu faz, e daí eu fui de sangue doce, assim, né, disse, não, vou fazer. E na época, né, aconteceu de 2015, já que eu já tinha lançado esse compromisso, né, já tinha feito esse compromisso, eu disse, não, eu quero ser mãe, né? Então, vou engravidar em 2015, porque 2016 eu vou concorrer. Então, tudo programado, beleza. Engravidei, infelizmente, a minha filha nasceu prematura, perdi ela com 13 dias de vida, né? Foi um luto, né? Teve um luto bem forte, assim. Mas aí me apeguei nisso. Digo, não, o ano que vem, então, eu vou concorrer e vou botar toda a energia nisso. E depois, em outubro, eu vou pensar em engravidar de novo, né? Mas a vida não tá nem aí para tua programação, né? Em março engravidei, estava grávida do Theo. E aí o Pascoal disse na época, né? E as pessoas perguntavam assim, tá, e agora? Sai agora, vou ter que fazer campanha com barriga e tudo, né? Nossa. E concorri grávida de 8 meses já, porque já em outubro, né? Setembro, outubro, já era 45 dias das campanhas, né? E engravidei com ele. Tive que mudar, agora falando em estratégia política, né? Tive que mudar toda a estratégia política, porque a minha estratégia era caminhar em todos os cantos de Esteio, bater em todas as 30 mil casas que existem em Esteio, mas grávida teria que mudar a estratégia política. Então, fizemos reuniões, então, com lideranças, enfim. E, para minha surpresa, fui vitoriosa, né? Graças a Deus, e, enfim. Daí, isso foi em outubro, o Theo nasceu em outubro, né, foi 2 de outubro a eleição, o Theo nasceu dia 30. Nasceu atrasado ainda. Era para ter nascido quase junto com a eleição. Sim. Aí, em janeiro, eu assumi com ele com 2 meses. Botei um bercinho no gabinete, levava ele para tudo que é lado, e aí é conhecido o Theo por ele já era ter participado estagiário lá de tudo isso. Que amor. E hoje ele tem 6 para 7 anos, né? E participa sempre na sessão, todas as sessões ele está lá junto, enfim, né? Mas porque às vezes não tem essa... nem sempre a rede de apoio pode, então eu estou sempre levando ele junto. Mas aí, como vereadora, né? Eu me uni tudo isso, né? Aí veio a maternidade, né? Por ser poucas mulheres dentro da Câmara, que na primeira legislatura era eu e a vereadora Ruth, e já sofríamos já uma dificuldade já com a questão machista, enfim. E depois fui só eu, né? Na minha reeleição, ganhou só eu como vereadora. E isso me assustou bastante, porque, pensando no histórico em Esteio, né, nós já chegamos a ter metade da Câmara
ocupadas por mulheres. Nossa, Né? que baixa, E né? a- Que baixa. E a cada legislatura vai diminuindo gradativamente. Então, se for nesse histórico, o próximo ano, em 2024, não vai ter nenhuma mulher. Não, vai né? ter sim. Não, não, exato. Não, mas se for na lógica Sim. do eleitorado, Sim, né? sim. E aí eu fiz uma pesquisa muito caseira, assim, minha, né? E falando com os eleitores, falando com o cenário todo, tentando entender o cenário. Me surpreendeu e me deixou mais preocupada ainda, porque o que acontece? Mulheres que concorreram, foram 55 mulheres que concorreram em todos os partidos, nenhuma foi laranja. Né? Sim, Que a gente sim. usa, A gente né? sabe que existe, A gente sabe que existe sim. pelo É. perfil, enfim. Todas tinham um perfil de querer realmente estar lá na Câmara e tinham condições de estar. Mas o problema foi o entendimento do eleitorado. Por quê? Né? Então, é isso que é o grande desafio de Esteio. Pesquisas eleitorais nesse sentido? Não, ali? não foram até por causa disso, né? Porque como Mas hoje é. os dirigentes, a maioria são homens, né? Não tem esse interesse, só tem interesse da minha parte de saber estudar isso, né? Eu Sim. fiz uma consulta minha, assim, né? Aham. Conversei com várias pessoas, converso ao longo dos anos, em encontros, enfim. É isso, assim, o eleitorado não vê a mulher como representante, né? Até uma das falas é que a mulher não passa tanta credibilidade como o homem. Mas que interessante isso, porque tu avançaste tantas pautas, né? Aquela da feira, por exemplo, né? E mesmo assim, falta engajamento, de repente, pelas mulheres, né? Não, falta engajamento pelas mulheres, mas assim, talvez elas não tenham também o espaço de mostrar o projeto delas, né? O que falam também que assim, Fernanda, é que a gente não conhece nenhum trabalho de outra mulher, a não ser o teu. Porque, né? Mas eu tenho espaço de mostrar o trabalho. Então, eu vejo também que pode faltar algum também estratégia da própria mulher, né? Da candidata. Mas também o eleitorado tem que entender um olhar assim, né? Nesse sentido, de procurar saber do trabalho da mulher, enfim. E é por isso que eu sempre tento criar ambientes para as mulheres estarem colocadas, estarem em evidência, né? Porque é difícil, mas a mulher também não pode, se tem vontade de concorrer, estar lá na Câmara. Ao longo dos anos, também tem que estar em visibilidade, né? Para mostrar o seu trabalho, enfim, porque é muito difícil, assim, a pessoa visualizar aquilo ali, se sentir representada. Porque a classe política também já está muito desgastada, né? Tipo, lá vem ela de novo pedir voto, é tudo político, Mas o que falta as pessoas entenderem é que aquele agente político ali é o representante deles e aquele agente político tem um olhar sensível que pode transformar a vida deles através da política. Né? E que nós respiramos política, não adianta. Né? Não é a política partidária. A política partidária a gente respira a cada 2 anos quando tem eleição. Mas a política que luta por melhorias nos serviços públicos acontece todos os dias. Né? Eu mesmo estou montando um comitê democrático do nosso mandato que fala sobre isso, assim, que quer que une essas pessoas que querem entender o que está sendo discutido lá na Câmara. Porque às vezes são tantos projetos muito burocráticos, assim, muito, que nem diz o juridiquês, né? Fala assim que ninguém sabe o que aquele projeto está impactando a sua vida. E ninguém acompanha a Câmara de Vereadores, por mais acesso que tenha. Parece que eles não querem entrar na Câmara porque já estão sendo filiados a um partido político e já vão ter que participar da política. E não é isso, não é isso. A gente precisa da população lá, até para fazer pressão para os órgãos que a gente quer cobrar, né? E também para entender o que a população precisa. E não adianta, a gente não vai conseguir fazer políticas públicas sem saber o que a população precisa. Mas se a população fugir da política também, a gente não vai conseguir ouvir deles, né? E me conta, assim, esse teu olhar, já com essa experiência de ter desenvolvido tantos projetos na área feminina, digamos assim, o que dá para avançar na área das mulheres, assim? O que dá para engajar mais? Quais os outros projetos que tu pensa em apresentar? Não, o que eu penso é criar ambientes cada vez mais que tragam essas mulheres, né? E o que eu tenho feito ao longo do mandato é ter passado por cima de qualquer diferença
ideológica, de ideias, inclusive de projetos, e unir, né? Eu fiz diversos encontros já a nível regional com as vereadoras da região, convidando mais mulheres para pensar política, o que a gente pode trazer às mulheres, de que forma pode se criar um ambiente mais favorável, né? Lutar por políticas públicas como a violência contra a mulher, onde hoje mesmo eu falei com o desembargador, entreguei em mãos, já tinha solicitado para se criar uma vara especializada de violência contra a mulher e também de vulneráveis, que são idosos, LGBTQIA+, né? Porque nós temos a vara da criança e do adolescente, nós temos a vara civil, criminal. Esses processos já tramitam nessas varas, só que de forma muito separada. E aí, a violência contra a mulher... Tem a violência doméstica lá, no caso, tem a vara. Não tem. Eu não quero tem. que crie. Não tem. Exato, porque a vara da violência doméstica é isso. Abarca tudo. Abarca tudo e ela vai ter que fazer depois a divisão, porque uma violência doméstica, ela atinge a vara criminal, a criança e adolescente, né? Porque sempre tem criança envolvida. Também a área, né? Inclusive, várias áreas atinge, né? A área família. Né? Então, tem várias coisas que a gente pode batalhar. Quando eu assumi enquanto vereadora, não existia dentro da delegacia uma sala de ouvir as mulheres. Né? Então, isso foi uma sala que se chamava, na época, a Sala Lilás. Aí nós criamos, inclusive... a gente trata muito bem os nossos entrevistados. Muito bem mesmo, olha que lindo, muito obrigada. Nossa parceria da pizzaria Salvia Taste Food. É isso aí. É que uma legal. maravilha. Que bom, obrigada. E então não tinha sala que ouvia que as mulheres, né? O que acontecia? Homens, a maioria dos, né, trabalha na Polícia Civil, são homens. Atendiam no balcão. Aí estavam outros ali procurando atendimento e ela tinha que explicar o seu caso, que sofreu violência na frente dos demais. Nossa, não tem noção. Então, nós procuramos, eu e a vereadora Ruth, na época, procuramos a delegacia regional da Polícia Civil, fomos a nível estado, inclusive, também, pedir que se crie, então, a Sala Lilás. E assim, se foi criada a Sala Lilás, inclusive precisava da parte ali de kits, né? Eu peguei os brinquedos do meu filho, levei lá pra gente ajustar tudo. E começou a ser atendido. Depois, com a entrada do governador Eduardo Leite e da nossa ex-delegada, nós tínhamos uma delegada, também foi criada daí a Sala das Margaridas. E aí a gente viu outra necessidade de ter esse serviço compartilhado e trabalhado em rede. Que antes cada órgão fazia a sua função. E muito bem, mas não se conversavam para trocar experiências, enfim. E essa mulher tinha que explicar várias vezes, em vários lugares, o que ela estava sofrendo. Hoje já se funciona esse trabalho em rede. Prefeitura, delegacia. A Rede Lilás, né? Isso. É uma parceria. Então, elas hoje já se conversam. Então, é mais um avanço, né? É mais uma coisa que a mulher se sente mais acolhida. Hoje, o Poder Judiciário também me relatou que todos os fóruns, eles estão fazendo a digitalização de todos os processos de todos os fóruns. Esteio já está 93% digitalizado, o que deu muito espaço já no fórum, né? E esses espaços que estão sobrando agora é para acolher mais as pessoas. Vai ter uma sala para as mulheres, sala de vulneráveis, né? Não que a ideia não é setorizar a sociedade, né? Mas a gente precisa dar uma atenção para todos dessa forma, né? A gente precisa acolher nesse sentido. Então, isso já vai facilitar também agora o Poder Judiciário, né? Ajudando, colaborando nesse sentido. Então, muitos avanços estão tendo, mas é só assim que a gente vai criar um ambiente mais democrático, mais acolhedor para todos, né? E é por isso que a mulher, com isso, vendo as coisas acontecerem, eu tenho esperança que a mulher venha mais para a política e crie esses ambientes mais favoráveis. Vereadora, a atividade parlamentar envolve outras ações além da questão da mulher. Poderia nos dar assim um relato sobre as principais atividades assim que fogem um pouco da questão da mulher no seu dia a dia de parlamentar? Claro que fica bem específico, né? Bem claro, assim, a questão da mulher.
Mas as minhas pautas sempre foram mais envolvidas com todos os temas, né? Eu tenho um tema muito forte que é a saúde, educação, né? Tanto que uma das minhas comissões permanentes da Câmara, na qual eu sou presidente, é de urbanismo, habitação e transporte. Então, nós temos várias dificuldades nessas pautas, principalmente transporte público, né? Eu encabecei já uma discussão a nível regional, inclusive, sobre transporte público que a gente precisa pensar. Precisamos integrar essa grande Porto Alegre aí. Exato, né? tem muitas coisas a serem discutidas, né? A Transurb, a ampliação da Transurb, também estou cobrando a ampliação da Transurb para que chegue a cidades que não têm acesso, né? Como lá a região Sapiranga, por exemplo, não vão, né? Que continue, né? E assim como também vai a Alvorada, pense nos outros municípios. Alvorada é um município muito pobre, né? Que tem pessoas que o trem facilitaria. Então, acho que o transporte público como um todo, a gente precisa repensar a nível região. Né? Porque hoje as prefeituras estão dando muito aporte financeiro para as empresas de transporte e isso não está vindo em retorno. Né? Ao mesmo tempo, nós tivemos uma surpresa que afetou também as empresas, que foram as questões dos aplicativos, né? Os aplicativos. Então, atrapalhou muito. Então, isso diminuiu muito o rendimento das empresas. Né? Isso, e as concessões continuam da mesma forma que eram há 20 anos atrás. Eu provoquei uma discussão em Esteio, que daqui a pouco a gente precisa, tem itinerários, né, que passam num bairro, passam em 30 ruas, porque as pessoas queriam que o transporte largasse na frente da sua casa. Né? Para isso, a empresa tem que manter um custo, tem que manter... Enfim, por que a gente não pode rediscutir os itinerários, passar por menos ruas um pouco e aí cobrar mais efetividade da empresa? Né? Então, é uma coisa a pensar e até foi levado adiante, assim, né? Mas a empresa daí acabou mudando, enfim, né? A gente precisa tá avançando nisso. Mas outras questões também, quando eu era presidente da Câmara de Vereadores, que também me deu uma experiência muito forte, assim, de gestão, né, de um poder, enfim, foi muito bom. Nós tivemos a primeira vez, e fui aprovada por unanimidade, né, porque até o diálogo que eu tenho com todos os partidos, né, fizeram que nas últimas legislaturas as mesas diretoras nunca eram aprovadas por unanimidade, né? Votadas por unanimidade. Não ganhavam, sempre tinha um voto contra ou não. Então, com muito diálogo, conversa com todos, a gente conseguiu ser aprovado por unanimidade, ter esse diálogo e fazer muitas ações em conjunto, apartidários. Uma grande ação entre elas foi a questão do Assistir. O programa Assistir, que é do governo do estado, né, que estava reduzindo recursos para os hospitais. E a gente fez uma cobrança a nível municipal e a nível regional, e aí foi uma união de todos os vereadores, né, para cobrar do governo para não cortar o recurso para o Hospital São Camilo. E aí isso fez eles dar uma recuada, né, ainda não deram um retorno definitivo, a gente ainda continua cobrando. Hoje já estamos em 2023, eles ainda querem reduzir esses recursos dos hospitais, mas a gente não está permitindo. Isso foi com uma movimentação e articulação entre todos os vereadores, né, ligados à saúde. Né? Agora também foi sancionada a lei de Semana do Brincar. A Semana do Brincar foi de autoria minha também, mas pensando num olhar para a educação, principalmente na primeira infância. Né? Porque a Semana do Brincar, nós precisamos resgatar essas questões com os pais, de o pai participar mais da vida escolar do filho. Né? Não é apenas uma semana, é uma realidade que a gente quer mudar, né? Porque o que acontece hoje, a escola faz muitas atividades e tem que dar conta, inclusive, muitas vezes, da criação do filho, né? E muitas famílias, até por N razões, né? Social, né? Enfim, várias razões, vê a escola muito como depósito, né? As creches como depósito. E acham que os professores não dão um retorno que os filhos precisam, ou seja, querem que os professores façam o que a família faz, né? E não é esse entendimento que a gente tem que fazer. As professoras e as escolas fazem coisas maravilhosas, né? E eles têm uma técnica para aquilo ali. E os pais precisam participar daquilo ali. Hoje a gente está perdendo muitas crianças para as telas, né? E a gente precisa resgatar essa memória afetiva com os pais, eles participarem da vida da criança e terem consciência de que a primeira infância é a principal para a criação do cidadão.
Então, o que a gente prevê nesse projeto também é envolver não só a escola e os pais, a comunidade escolar, mas também o PIN, que é a Primeira Infância Melhor, que visita as famílias, né? E essa interlocução pode ter com a escola, o Conselho Tutelar, o Criança Feliz, os CRAS, porque muitos pais, às vezes, descuidam, né, da criança, e não é por abuso, mas muitas vezes não consegue fazer higiene no filho, né? Por falta, por N situações, né? Eu sou daí já de cunho social. E a escola não tem como dar conta de tudo. Então, isso é essa Semana do Brincar, né? É um dos exemplos de... Fazer uma integração, né, de todos os órgãos ali municipais para poder assistir realmente a criança. E aí isso está em parceria direta com o Núcleo de Gestão de Educação Infantil do município, né? Onde a gente realmente quer mudar uma realidade. Não é só uma data comemorativa, uma semana que só comemora ali dia 28 de maio e deu. Não, culmina no dia 28 de maio, mas ao longo do ano a gente faz todo esse exercício de unir essa rede. Porque as políticas públicas precisam se interligar, né? Precisam conversar para poder oferecer um serviço de qualidade para o cidadão, né? Porque senão cobra de mais uma secretaria e não cobra de outra. Então, Sérgio, eu realmente sou muito preocupada com as outras pautas, né? Sim. E como nós estávamos falando antes, defendo a mulher e esse mandato ficou mais gritante ainda e sou cobrada para isso por ser a única vereadora lá da Câmara nessa legislatura, né? Mas eu defendo a mulher cobrando que os serviços funcionem, né? Porque o serviço funcionando, a mulher vai ser beneficiada, né? Claro. Então, é muita... E eu sempre digo assim, não basta ser mulher, né? Tem que botar o pé no barro também. Tem que botar o pé no barro também. Tem que ir lá, como eu disse, né? Tem que entender da obra da Corsã. Eu sempre digo, a Corsã é o que mais nos dá dor de cabeça hoje no município, né? Mas a gente precisa cobrar, né, desses órgãos e fazer o que tem que ser feito. Eu sempre penso assim, tem que fazer o que tem que ser feito. Trabalho de mulher ou não existe isso. A gente está lá com atribuição de vereador, né? Então, a gente tem que cobrar o que a população cobrar. Inclusive, eu sou do mesmo partido do prefeito, né? Agora ele está passando para outro partido, não vai mais estar no nosso. Mas eu sou governo, né? Então, mesmo assim, eu não evito de cobrar, né? Porque a população precisa. Claro. Então, a população precisa... ela tem que ser correspondida. Até porque ela não está preocupada com a tua ideologia partidária ou a tua filiação. Não. Ela quer saber se vai ter o asfalto na sua rua, se vai ter o médico no posto, se vai ter esse atendimento de acordo com a realidade dela. Não adianta nós, vereadores, ou prefeito, vice, ficar dentro de um gabinete e fazer política pública de gabinete. Não adianta, porque a realidade vai ser diferente. Às vezes tu olha para um bairro e precisa de um asfalto. Tu vai conversar com a comunidade, eles querem o posto funcionando, não querem um asfalto, né? Sim. Então, é isso que a gente precisa. E eu acho que a nova política pede isso, né? A gente precisa sem extremismos e a gente precisa... Uma resiliência, assim, no geral. Uma resiliência geral, né? Que eu digo assim, eu sou do progressistas, mas eu tenho um alinhamento muito... Não gosto de falar centro, né? Mas eu tenho um alinhamento de entender bem os dois lados, porque a gente precisa... A direita, né, defende muito o capitalismo, né? Os empresários, que a gente precisa dos empresários, mas não pode esquecer que existe periferia, né? Que tem pessoas que passam fome. Nas cidades grandes tem pessoas que passam fome. Sim. E o país que mais exporta alimento, que produz alimento, tem pessoas que vivem em extrema pobreza. É inconcebível. Isso, né? Exato. Assim como também a esquerda precisa entender que tem pessoas que fazem a roda girar, que geram empregos, que contribuem para o poder público, que são os empresários, enfim, que não é tudo isenção de imposto, que não é o bicho-papão, né? E a gente precisa fazer uma congruência, né? Fazer uma convergência entre essas políticas, né? Esses olhares, assim. Sempre... Né? Vislumbrando o social também. Vislumbrando o social, vislumbrando o que realmente a pessoa precisa. Claro. Eu sempre digo, para a gente avançar, se preciso for me unir
com colegas que são do partido da oposição, muitas vezes, a gente já teve pautas em comum, o partido da oposição. Isso é um fazer político, né? A verdadeira política Exato. tem que passar pelo diálogo, senão Exato. não tem política. E isso eu falo para o prefeito, prefeito, a gente tem algumas divergências muitas vezes, mesmo caminhando já junto, a gente tem muitas divergências às vezes, mas eu estou numa liberdade hoje, num amadurecimento político de concordar com coisas boas, e tem coisas boas em todos os governos, né? Nele principalmente ali, mas também discordar o que está errado, né? Tá errado, não adianta. Sim. Eu discordo da minha mãe, discordo do meu irmão, que tá errado, não adianta, né? Claro. Então vamos corrigir para avançar, porque não adianta só também, como dizem, né, bater e dizer que tá errado e não apresentar uma solução também, né? Se a gente tá falando que tem que melhorar, é porque a gente ouviu de alguém, foi cobrado por alguém e está representando uma fatia da sociedade, né? Nesse sentido, para a gente avançar politicamente, né? E, assim, criar uma sociedade melhor. E como tu concilias a mãe, a vereadora, no início ali do programa, tu já falaste que tu levava o Theo para a Câmara, mas como é que tu chega em casa, chega a vereadora... Tu chega na Câmara, chega a mãe, as duas coisas, como é que tu une? Tudo se mistura, né? Porque lá no início do primeiro mandato teve uma transição muito difícil, assim, para mim, né? Porque foi vereadora, mãe, claro que foi tudo misturado, né? Então, eu tive que fazer algumas adaptações, entre elas levar o Theo, para botar um bercinho, até inclusive... já até foi nota de jornal, assim, né? Essa notícia de jornal sobre isso, assim, botar um bercinho dentro da Câmara e levar ele para todos os espaços. Então, as pessoas convivem muito com o Theo, assim, em função disso. E uma das pautas minhas é também muito forte a maternidade, né? Então, tem que estar se dividindo, hora mãe, hora vereadora. Nas terças-feiras, por exemplo, tem sessão. E não tem quem busque na escola, né? Então, a sessão é às 5, ele larga às 5. Ele sai da escola às 5. Então, às vezes eu vou, daí chega uns minutinhos atrasado na sessão, e ele vem junto comigo e fica embaixo da bancada dos vereadores, ele fica embaixo ali nos meus pés e dá o celular, né? Porque às vezes a gente precisa da tela também, toma o celular e fica ali, né? E assim... As pessoas também foi difícil uma adaptação, porque não era um ambiente que tinha criança, né? Sim. Muitas pessoas estranharam, muitas pessoas me criticaram, até assim, olha, não é para dar mamar aqui, né? Ou então, para te ser uma boa vereadora não é legal tu aparecer em foto oficial com teu bebê e tal. Nossa, que absurdo isso, né? E é isso a resistência que a gente tem. E às vezes tem. até de mulher vem esse tipo de... muito de mulher. Essa frase, inclusive, veio de mulher. É triste, mas aconteceu, né? Mas eu sempre tive uma resiliência, assim, de seguir o que eu acho que estava certo, né? E isso abriu caminho para muita gente, assim. Eu acho que é verdade. A mulher não tinha eu não tinha onde deixar, muitas vezes, né? Eu tenho que dar conta dessas questões. Então, muitas vezes ele também não me tem, né? Eu tenho que muitas vezes estar ausente em casa, né? Como mãe, mas eu sempre tento explicar nesse sentido. A gente está sempre conciliando tudo, né? Mesmo com a rede de apoio, a gente tem que ser mãe, não adianta. E aí eu explico pra ele, olha, a mãe tá fazendo isso, e né? A rede de apoio é mãe, irmã, como é que é isso? Mãe, é a mãe, às vezes até as gurias do gabinete buscam, né? O pai dele também quando pode, então tem que ser nessa flexibilidade, né? Claro. E aí tu fica jogando assim, se tu pediu pra mãe um dia anterior, daí tu não vai abusar no segundo dia, daí tu tem que estar sempre nessa elasticidade. Assim. E em breve o gabinete vai virar uma creche, né? Porque em breve, grávida de novo. A Larissa, tua assessora que tá aqui nos assistindo também, né? Grávida, faz parte, né? E agora muito mais, porque eu não vou ter... Antes eu tive 2 meses, pelo menos, pra ficar em casa com o Theo. Agora, com um novo bebezinho... a vereadora não tem licença maternidade. Não tem? Não tem. Meu Deus. Sério não, isso? Direito. Não tem? Não tem direito à licença maternidade, a não ser que ela se afaste, né, do mandato e o suplente assume.
Só que aí não tem direito, né? Não tem direitos. Que Isso é uma loucura coisa essa. que nós já estamos batalhando, porque interessante. não para mim, né? Porque Sim. nessa legislatura até não tem mais como acontecer. Claro. Mas para futuras que tiverem, porque isso é um direito da criança, né? Claro. Nem é da E mãe. realmente aquilo que tu estava falando, afasta daí a participação feminina na política. porque Claro. Não tem Esse, como. o meu próximo bebê vai ter que se adaptar, né? Eu também, né? Mas, enfim, vai ter que ser dessa forma. Mas que outras não passem pela mesma coisa. Nossa, com certeza. E se eu fizesse a pergunta cidadã agora, quem é a Fernanda Fernandes? Quem é? Então. A Fernanda Fernandes é uma pessoa que, bom, já tenho 41 anos, né? Sou mãe de 3, então agora, da Malu, do Theo e do bebezinho, que não tem nome ainda. Todo mundo fica indignado que não tem nome ainda. Não tem a bolsa de apostas. Não, nós falamos até porque o pai dele também é vereador, né? É meu colega. Então, por ironia do destino. E ele é do Partido dos Trabalhadores. Né? Daí, defensor... Agora tu tá de parabéns. Então, essa outra parte eu não tinha falado. Pois é. Enfim, aconteceu, né? Nós nos conhecemos Surgiu há uma muito ponte aí, tempo. então. Nós conhecemos há muito tempo, nunca tivemos nada, nem falávamos direito, né? Daí um dia, né, a gente começou numa amizade e aí hoje estamos, né, juntos Adorei e com, isso, né? Acho e que com um vai ter bebezinho Vai ter agora. uma fusão do novo partido. Aí nós estamos brincando, né? Vamos colocar Jair e Inácio. Todo mundo. Adorei. Mas aí a gente dá, né? Mas isso também foi um enfrentamento bem, eu tô simplificando, mas foi um enfrentamento bem, Eu até só as pessoas imagino. entenderem, né? Foi bem tivemos que ser bem cuidadosos, Claro. enfim, né? Mas a Fernanda é uma pessoa extrovertida, uma pessoa que geminiana, né? Que tem altos e baixos, mas está sempre esperançosa com o que vem, né? O que eu sempre acho assim, não meça esforços de se a vida te deu aquele desafio, tu tem que enfrentar, né? Que nem agora, enquanto o tempo que tu se perde se lamuriando, eu acho que tu tem que procurar alternativas para aquilo ser realizado, né? É difícil os desafios que a vida dá, como concorrer, como as escolhas mesmo que tu faz, né? Como maternidade, enfim. Mas é isso que tu escolheu. Se aconteceu na tua vida, tu escolheu, né? Então, tu tem que realizar. Não impede os esforços, enfim, para fazer. Né? Então, a gente tem eu tenho essa visão de mundo, assim, né? A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Não adianta... E o que é para mim, minha responsabilidade, é minha responsabilidade. Não tem que terceirizar para ninguém. É claro que, às vezes, até minha mãe me xinga, né? Tu é muito autossuficiente. Daí, tu não pede ajuda para ninguém. Eu disse, não, é que, às vezes, eu acho que não é, né? Não tem que ser... Se é para mim, eu tenho que cumprir com a minha obrigação. Autorresponsabilidade, né? É uma autorresponsabilidade. Claro que tu vai precisar do apoio, né? Mas é isso, eu sempre tenho uma visão muito humana das coisas, assim, nesse sentido, né? Mesmo não entendo porque, às vezes, fui já para uma carreira mais exatas, né? Que eu sou técnico em contabilidade, fiz administração de empresas, mas me formei em gestão pública, enfim. Mas eu tenho sempre um lado mais humano, assim, sempre o olhar nesse sentido, assim, mais humano. Então, por isso que a política me envolveu, assim, né? Mesmo não só tendo o exemplo do meu tio, como na política, mas ele nunca... Eu segui, claro, os passos dele, mas ele nunca me forçou para isso, né? Sim. Ele deixou, vou te deixar muito livre, só te dei lá a dica para te fazer entrevista, tu saiu bem, agora segue a tua... Né? Eu não tenho nada a ver com isso, assim, brincando, né? Mas eu acho que era para ser isso mesmo para minha caminhada, né? Eu gosto muito do que eu faço e é isso. A minha família toda já respira isso. Meus filhos não são diferentes. Todo mundo carrega a bandeira. Já. Todo mundo carrega a bandeira, assim, né? E é uma vida muito... não digo difícil, mas é uma vida, assim, sacrificante, inclusive, para a família, porque eles acabam pagando um preço também, né? Minha mãe é servidora pública, servente escolar, também trabalha na prefeitura, e, às vezes, ela paga um preço por ser minha mãe, né? Sim. Então, assim, muitas vezes eu pago um preço, meu filho paga um preço por não ter a mãe dele o tempo todo em casa, né? Então,
A política é isso, né? Tu sabe que tu tá lidando com outras, falando com outras pessoas, né? Fazendo as coisas para outras pessoas, mas tu tem que abdicar de coisas da tua vida, né? Nesse E sentido. na voz popular, pô, esses políticos não fazem nada. Né? Não fazem Não nada. tem noção da agenda de um político, né? Nossa, é verdade. E às vezes, assim, de simplesmente ir no mercado com o filho, né? E aí as pessoas querem conversar contigo, te encaminharem demanda. E aí ele fica ali esperando. Aí eu disse, vamos, mãe, vamos. Mas aí eu explico pra ele, não, é que a mãe não tem como dizer não, né? Então, aí quando a gente quer fazer um programa mãe e filho, hoje a gente sai do município, né? Faz uma coisa bem próxima, assim, porque não adianta, vai ser É que, sempre... infelizmente, né, as notícias boas são pouquíssimos noticiadas, né? Pouquíssimo. Essa Não outra parte, assim, não é, né? Sim. Não é nunca falado, assim. Eu não privo a minha vida Claro. pessoal, assim, eu sempre falo, né? Até meu companheiro diz assim, não, eu não gosto de mostrar minha vida pessoal. Eu digo, olha, eu acho que não tem problema nenhum, tu é uma pessoa pública, né? A gente tem uma pessoa pública e até para as pessoas saberem, e muitas se identificam com isso, assim, sabe? Ela também faz isso, porque... Né? Às vezes tu vê um muito famoso, não que político é famoso, mas tu vê às vezes uma pessoa famosa que diz, veio fazer compras, ele faz compras. Né? Mas assim, as pessoas também têm que saber que tu também é mãe, né? Meu filho estuda em escola pública, né? E uma vez teve um fato que bem engraçado, assim, até, que eu estava no centro, na frente de uma loja, e o meu filho fez uma manha daquelas, né? De atirar no chão e tal, bem no centro da cidade. Que bom. Ótimo. Aí ele se atirando no chão e tudo, aí as pessoas passando, e daí um olhou assim, meio julgando, assim, dizendo, vereadora. E vereadora, falando tipo assim, né? Daí eu digo, pois é, trabalhar para o cidadão é difícil, criar então é muito mais. Olha. Porque é assim, e a visão que eu tenho de maternidade, assim, é deixar para o mundo, se cada um fizer a sua parte, eu tento fazer a minha, de deixar um cidadão melhor para o mundo, porque né, isso tudo acarreta depois em serviço público, né? Então, um filho com trauma vai virar um adulto que vai demandar uma saúde mental, né? Mal alimentado vai demandar saúde, né? Não tendo atenção em casa, vários traumas, isso também reflete na educação. Imagina a longo prazo que vai ter de investimento público, né? E não vai chegar, se cada um também não colaborar. Eu acho que até quando nós tivemos enchentes lá em Esteio, né? Eu até na sessão tava muita gente, enfim, cobrando, e legítimo, né? Mas eu relatei isso. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Eu tenho como... Vou cobrar. O executivo vai ter que fazer. Mas o cidadão também tem que participar, né? Com a sua consciência, com a sua cidadania, né? Evitando deixar lixo no chão, na rua, enfim. Todos têm que fazer a sua parte, né? Porque essa terceirização para o poder público sempre também não é saudável. Isso é o que vem ocorrendo, né? Ocorre direto. Exato. Depois reclamam dos políticos, mas eles não ajudam, né? Exato. O político é tudo ladrão. Tá, mas... Né, mas ele fura a fila no supermercado, né? Fura a fila, né? Superfatura o carro quando tem que vender. Daí, então, né? E aí vai. E aí vai. Então, a gente tem que, cada um como cidadão, botar fazer a sua parte. Fazer a sua parte, né? Nesse sentido. Bom, vereadora, foi um privilégio conversar com você. Obrigada. Viu como passa rápido? Passa bem rápido. Até achava que tinha muito mais perguntas por aí. Eu desejo que essa luz que vem aí, dessa união de todos aí, né? Muito legal. Gostei. Porque hoje nós vivemos uma política que ou tu é a favor ou tu é contra, né? É o extremismo céu ou a terra, né? É os inimigos e os amigos. É uma coisa impressionante, assim, essa polarização. Sim. Então, a senhora trazendo, assim, essa luz aí para nós, espero que isso aí seja uma esperança para o amanhã. Né? O diálogo foi realmente efetivado. Não, a arte do diálogo foi efetivado. Não tem nas mãos aí o nosso futuro político. Eu digo, deixa eles bem livres, né? Se eles quiserem. Precisamos que todos sentem, né, num lugar e vamos pensar no Brasil, né? E não nos inimigos e nos
nos amigos. Não, porque Tem que senão... avançar, né? Avançar no conteúdo que eu digo. Mas é uma questão pessoalizada. Aí tu vê que, no fundo, não estão pensando lá na população lá fora, Não. sabe? Porque a população não está, mais uma vez, né? Não está preocupada com a ideologia política, né? E essa questão da junção, não acha que sempre tudo foi flores também, né? A gente tem discussão bem forte, né? Porque a gente Primeiro não... turno, segundo turno, Nossa, apuração. nós não pegávamos o elevador juntos, assim, nós não tinha raiva, né? Sempre respeitei ele como colega, assim, mas nós tínhamos uma raiva mortal, assim, né? Eu digo, não. Eu sempre dizia assim, não, os PT lá na Câmara eram os Dalit, não lembra dos Dalit? Os Dalit não podiam andar junto, né? Deus o livre. Mas a gente sempre se respeitou, né? E a gente sempre se deu bem lá entre os gabinetes, enfim. E ele sentiu uma confiança de começar a perguntar dos projetos, justamente porque eu sempre acreditei que tem que ter diálogo, né? E não tem problema, ele é da oposição, não é que é contra por contra, né? Sim. E ele também, aos poucos, foi entendendo isso, porque ele é da DS, né? Do PT, então ele é extrema. Né? Mas eu acho que tudo tem como ter um diálogo, né? Como ter um avanço para as coisas, né? Claro. Em tudo, nesse sentido. Sensacional, olha. Vereadora, muito obrigado pela sua presença. Na verdade, Obrigada. a senhora é um exemplo aí para todos nós. Aprendemos um pouco hoje aqui bastante. Ela faz a né? verdadeira política Faz em a casa. verdadeira Então, política, é realmente, verdade. tá de parabéns. Não, mas- Deixo aí o microfone para suas considerações finais. Aí, que Não, mas eu quero muito agradecer o espaço, Sérgio Martina, né? Porque é de grande valia essas oportunidades que a gente tem de explanar nosso pensar, o nosso trabalho, né? Porque e vocês estão de parabéns, eu desejo vocês muito sucesso na consultoria política de vocês também, Obrigado. porque é necessário, é um trabalho muito necessário. A gente precisa qualificar e capacitar mais os nossos políticos que estão lá dentro, né? Saber que eles precisam ter um objetivo, precisam ter um resultado, uma entrega de resultados, né? Então, é isso que a gente acredita, né? E o político é isso, a gente tem que ter um olhar humano, né? É isso que a gente estava falando da esquerda e da direita, né? A gente precisa ter um olhar humano, mas também a gente precisa entregar resultado, respeitar o recurso público, né? Então, a gente precisa, para avançar. Porque quem precisa de nós, sem demagogia, sem politicagem, é a população. Não adianta, né? E já sofre demais, né? A gente vê muitas coisas absurdas acontecer, né? E a gente tem que evitar e cortar esse ciclo, né? Então, acho que é nessa base, assim, do diálogo, sem extremismo, sem essa dualidade apenas da política. Então, agradeço a oportunidade. Muito Nós que obrigada. agradecemos. E em breve a gente vai te chamar de novo aí. Ai, O espaço vai estar sempre aberto. Não, pode chamar. Tá. E aí, inclusive, eu também vou deixar o convite aqui, né, para o dia 28 de outubro, lá na Câmara de Vereadores, das 9 ao meio-dia. Nós faremos A Vez e a Voz das Mulheres. É um seminário que vão ter alguns painéis, né, que fale da rede social, que fale sobre a legislação, a nova mini-reforma. É só chegar. É só Então chegar. dá um recadinho ali na câmera ali, ó. Na tela. Vou deixar aqui, então, um recado, né? Essa Na aqui, ó. tre- Essa aqui? É Ah, melhor. tá. Aham. Deixar um recado, então, para o dia 28 de outubro agora, vai ser num sábado, das 9 ao meio-dia, na Câmara de Vereadores, o evento que vai ser um seminário de a importância da mulher na política, a voz e a vez das mulheres, onde terão vários painéis de preparação para as mulheres, né, que concorreram, que já concorreram, que têm vontade de concorrer novamente, né, ou então têm com vontade de concorrer para 2024, que participem desse evento que vai ser de grande valia até para aproximar as mulheres, mostrar para elas o que a política, né, espera, para ter um planejamento de sua campanha, enfim. E vocês com a empresa também estão convidados lá, a consultoria já está obrigado. convidada. Estaremos lá, então. Estaremos lá. Tá, vamos Que mandar o bom. convite depois, né? Tá, gente. E aí a gente vai avançar, é mais um evento que a gente avança aí Que legal. de aproximar as mulheres da política. Obrigada. Queria agradecer a audiência por vocês estarem com a gente até esse momento no episódio. Se vocês chegaram até aqui, tá na hora de se inscrever no canal, dar o seu like, curtir e compartilhar. E também nos seguir nas nossas mídias sociais. Até a semana que vem. Podcast Bastidores da Vitória, deixando aqui os agradecimentos às parcerias da SBS Engenharia,
solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho, guarde por gerações. Sávia Test Food, Quero Café e direto aqui dos estúdios do já conhecido estúdios da ProHub, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então se inscreva, comente, curta, compartilhe. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.